E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade, estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Dando continuidade ao nosso estudo, estamos no capítulo 27, o trabalho enfim. E no programa passado, nós conversávamos sobre as observações de André Luiz, lá nas câmaras de retificação, da sua conversa com Tobias, explicando a ele que, apesar de todo o sofrimento, todas as lágrimas, desespero que ele estava assistindo, aqueles albergados ali naquela enfermaria estavam já numa condição bem melhor do que eles estavam no umbral, nas regiões exteriores a Nosso Lar. E ele vem dizendo que todo esse sofrimento, todas essas lágrimas, eles são provenientes da vida de cada um deles. O Tobias diz que a vida do homem estará sempre centralizada onde centralize ele o próprio coração. Então, aqueles que ele vai continuar a explicação são aqueles que aqui, enquanto encarnados, não desenvolveram nenhum tipo de espiritualidade, de espiritualização. Eram pessoas altamente materialistas, que o desejo central delas provavelmente era cada um, né, no seu vício, vamos dizer assim, específico, mas nos excessos das condutas equivocadas. E aí nós vamos começar a ler agora a partir do parágrafo 28. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas da vida eterna. Olha só, o que é um contrabandista? Um contrabandista é aquela pessoa, né, que, lógico, isso aí é uma analogia, isso é uma metáfora que ele está usando. O contrabandista é aquele que transporta ou vende uma mercadoria ilegal. Ele adentra algum lugar, né, ou alguma cidade, algum país, com mercadorias que não poderia levar. Então ele diz que essas pessoas que estão desesperadas lá nas enfermarias, naqueles pavilhões, elas são contrabandistas na vida eterna. E aí o André Luiz se espanta, mas como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Só um pouquinho. Pensei que você ia comentar. O contrabandista. Contrabandista. Não, mas tem um comentário. É porque o contrabandista, ele não dá à vida o verdadeiro valor, né, que ela dá, né, que nós deveríamos dar. Ele vem relatando isso. Que o contrabandista, a palavra contrabandista quer dizer que... Mas é um encadeamento de ideias que ele vem dizendo antes. Antes ele disse assim: recordemos que devem a si mesmo esses padecimentos. Sim. Cada um deve a si mesmo o seu padecimento. Porque são contrabandistas. Porque eles são contrabandistas. Então, uma coisa é uma ideia encadeada na outra. Por que é o contrabando? Como a Tereza leu a definição ali do contrabando, né? Lê de novo, Tereza, o que você escreveu de contrabandista. Que é um transporte ou venda ilegal de mercadorias de um lugar para o outro, que não pode ser levado. Não pode ser levado. O que eles queriam levar, o que tinham aqui na Terra, querer lá. Mas isso é o hábito que eles tinham, que muitos de nós temos, enquanto encarnados. Queremos que a vida nos dê o que não é para ela dar. E mais ou menos assim, nós desejamos muitas coisas que não nos está ao nosso alcance, nós desejamos
situações que não são para nós. Então, é a nossa inconformação com a vida. Muitas vezes isso. Agora, nessa questão aí... Do contrabandismo, nessa questão aqui que ele fala, né? Ele vai explicar o que é, por que eles são considerados contrabandistas na vida eterna. Ah, tá, tudo bem. Então, vamos continuando. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Eles acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Então, eles estão desesperados. Por quê? Porque, enquanto encarnados, abusaram do poder, abusaram do sexo, abusaram do dinheiro, porque o dinheiro é neutro. Não queriam cumprir as leis, aqui está dizendo. Eles achavam acima do bem e do mal. Encarnados, eles achavam que ninguém faria nada com eles, que as leis humanas, para eles eram muito superior. E achavam que isso ia continuar no mundo espiritual, só que se enganaram. Aí o desespero bate, as lágrimas. Então imagine, aquele poderoso que nunca obedeceu nenhuma lei aqui humana da Terra, nenhuma lei civil, chegar lá, quer continuar fazendo e acontecer, e está lá amarrado, está lá junto, e já está numa posição boa. Imagino que não passou... né, pelo umbral, né, nos seus estágios umbralinos, porque não usou de excesso para tudo. Voltamos a lembrar, né, aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem no mundo. Não é problema ter dinheiro. Aliás, o dinheiro é neutro. Tanto não é problema que o Emmanuel tem um livro chamado Dinheiro. Psicografado por Chico Xavier. Porque o dinheiro é neutro. Você, com oração, você não paga conta de luz de uma creche com crianças abandonadas. Você tem que ter dinheiro. Só com oração, não vamos ser ingênuos a esse ponto, né? Nem hipócritas. Porque, na realidade, o dinheiro é necessário. Então, o problema não é você ter dinheiro, você querer se vestir bem. O problema é o excesso, é o apego, é você só viver para aquilo. Lembra que a gente comentou no livro Ação e Reação da ideia central, da tal da monoideia, que todo mundo nos conhece porque a gente só pensa naquilo? Essas pessoas aqui, elas estão nesse desespero porque elas, enquanto encarnadas, elas viveram no excesso de poder, outras no excesso da sexualidade, outras no excesso do egoísmo, no excesso de, vamos dizer, de violência, né? A pessoa se tornou cruel e ela achou que ela poderia agir da mesma maneira no mundo espiritual. E aí bate o desespero. Por isso que nesse símbolo muito bom que o Tobias teve do contrabandista, porque é o que o contrabandista faz aqui, ele quer levar alguma mercadoria que não pode para outro lugar. Então, esses homens, porque essa enfermaria aqui que ele está observando é masculina, mas também tem enfermaria feminina parecida. Esses homens aqui eram contrabandistas, eles achavam que poderiam viver tudo que viveram aqui, todos os excessos que eles cometeram aqui no mundo espiritual. Isso que a Teresa falou do Evangelho, capítulo 17, o título é Sede Perfeitos, e o Homem do Mundo, que ela citou, o item 10. A mensagem que Kardec coloca de um espírito protetor. E num trecho ele diz assim: não consiste a virtude em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem,
Basta, reportei todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Então, quando a gente fala, o raciocínio é assim também. Como a Teresa explicou, o contrabandista é aquele que quer levar uma coisa de um lugar para outro que não pode. Não pode, é daqui, é daqui. Então, aí no momento que eu me apeguei tanto a isso, e chega a ser uma monoideia muitas vezes, e aí eu vou desencarnar, a vida continua, ninguém morre, eu só vou perder o corpo. Não, o bem tu leva, então, peraí, né? não, eu tô falando, não, mas aí estava falando de coisa ruim. Coisa né? ruim, é coisa Mas errada. o bem que eu levo é o sentimento. É. Não é os bens O que eu apego, não é. Porque o meu filho é um bem, é uma coisa boa, mas eu não vou levar ele. Entendeu? Então é isso. Então, no caso aqui que nós estamos colocando, que o Evangelho diz, quando reportar a vossa vida ao Criador, porque tudo é de Deus. Isso. Tudo pertence a Deus. A vida, quem dá e tira é Deus. Então, o contrabandista é aquele que quer levar para uma coisa de um lugar para outro que não pode. Quando a gente desencarnar, que a gente quiser as coisas que ficaram aqui para lá, vamos ser contrabandistas. Porque eu vou querer levar junto comigo a minha família, não pode. Porque não pode. Aí eu vou querer de qualquer jeito, eu vou ter o tormento. Não é? Então, é isso que o Evangelho diz aqui, na questão de contrabando, né? Que aí é o exercício que a gente não fez, que é o do desapego. Isso. Não é? E aí ele continua. Esqueceram de cambiar. Cambiar é fazer a troca, né? O câmbio é você trocar de uma moeda para outra, no caso, né, de dinheiro. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. E quando é que a gente faz isso? Quando é que, enquanto encarnado, a gente troca a nossa posse material em crédito espiritual? Quando a gente ajuda o próximo. Quando ajuda a família, é obrigação. Mas quando a gente ajuda a família do outro, ao próximo, não é? Com os nossos recursos materiais, a gente está trocando a nossa posse, né? O nosso dinheiro por crédito espiritual. Quem usou o dinheiro dessa maneira, ao chegar no mundo espiritual, ele vai estar numa condição muito boa, porque ele está levando para lá esse crédito espiritual. Vão ter muitas pessoas orando por esse que consegue fazer esse câmbio. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem, eu não sei se no capítulo Não Saiba a Vossa Mão Direito o que a esquerda faz. É sobre o quê? É sobre aquela mulher piedosa, venturosa, virtuosa, que ela é rica, ela vai com a carruagem, manda a carruagem parar e ela vai distribuir haveres nas famílias mais pobres. E aí, lá nessa passagem, diz que à noite, muitos oram por ela, porque ela soube trocar, ela soube fazer essa troca, esse câmbio, né? Das posses materiais em créditos espirituais. Ela então, quer dizer, o dinheiro, as posses, não são o nosso problema. O nosso problema é o apego excessivo, não é? Só viver para isso, sem procurar ajudar ninguém. Então, no Evangelho, eu não sei se é nesse capítulo, depois a gente vai procurar. Não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita, capítulo 13, é isso mesmo. Mas é o item, tem depois a gente vai ver o item em que. Depois a gente coloca aqui. Então, o que o Tobias está dizendo para o André Luiz, que aqueles que estão lá no desespero, na gritaria, na loucura, sofrendo, chorando, berrando, porque eles queriam continuar no mesmo desregramento que viviam enquanto encarnados. Tanto que mais na frente, o André Luiz vai escutar uns gritos. E aí ele vai querer, ter o impulso de entrar na enfermaria para ajudar, e a Narcisa vai falar assim para ele: aí por enquanto não, porque aí estão os desequilibrados do sexo.
Esses, então, né, que tiveram esse apego excessivo, esse desequilíbrio aqui enquanto encarnados, eles chegam no mundo espiritual verdadeiros, entre aspas, monstros. O André Luiz, ela no caso, né, nesse primeiro trabalho, lógico que depois ele entrou, mas provavelmente essa primeira vez ele não tinha condições emocionais de assistir, porque ele já está espantado aqui com o Ribeiro gritando, com o outro que está com fome. E o que ele veria nesse pavilhão iria chocá-lo sobremaneira. Então, ela vai impedir a entrada dele nesse pavilhão. Então, para a gente só para falar que o que você citou do Evangelho é o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Eu sempre confundo, eu acho que é direita. O item número 4, os infortúnios ocultos. Quem é esta mulher de ar distinto, não é isso? É isso. De traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida. Entra numa casa de sorte da aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada a saúdam respeitosamente. Isso. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Então ela com o uso das riquezas, isso, né? Isso. E aí, Tereza, também, no item... Ela aprendeu a cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Então, nós estamos falando aqui da questão da riqueza também. No Evangelho, no capítulo 16, do item 11 desse capítulo, é o emprego da riqueza. O capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, Allan Kardec coloca uma mensagem de um espírito protetor no item 11 desse capítulo. Ele diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança. Vós a quem o amor do ouro domina. Aí é aquilo, se deixa dominar, né? Se, pois, sentis, mais adiante ele diz, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus justo e severo vos dirá, que fizeste econômo infiel dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel das duas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. E mais adiante ele diz, rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal, alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. É aquela parábola, é a parábola do bom samaritano, em que o caído é ajudado e o que o ajuda o leva para uma hospedaria, paga as despesas, mas não pergunta quem ele é, não pergunta de onde veio, não pergunta para onde vai, não pergunta o que ele faz. Ele ajuda. É essa parábola que Jesus diz para os doutores da lei e continua dizendo para nós, né? Isso. Que nos achamos muitas vezes doutores no conhecimento do espiritismo, que estamos longe disso ainda. Muito longe. Muito longe. Mas, olha, a gente aqui, ele está falando da questão dos bens materiais, mas a gente tem outros bens que a gente pode dividir. Tem os bens intelectuais, que nós podemos repartir com aqueles que, de alguma maneira, não têm um conhecimento, né? No caso, não experiência, mas não têm um conhecimento intelectual como o nosso. Então, todos podemos ajudar de alguma maneira. No livro Libertação, tem um caso, no capítulo 5, que vai falar justamente de uma pessoa que... Só que essa pessoa está numa posição muito pior do que esses aqui. Ele está nas trevas e ele lá há todo um trabalho de perquisição vibratória daqueles que estão lá. Eles começam a fazer uma análise da aura de cada um daqueles espíritos que estão aprisionados lá nessa cidade estranha, porque estão lá porque sintonizaram com aqueles espíritos durante a encarnação.
desencarnaram a lei de sintonia, a lei do universo, se imantaram a eles. E lá está acontecendo o julgamento, no capítulo 5, e aí o juiz lá, que é o Gregório, diz que o tom vibratório desse cidadão demonstra avareza sarcástica, porque ele disse que ele nunca teve dinheiro. E aí o Gregório diz para ele, né? O homem que ajunta letras, livros, teorias e valores sem distribuí-los em benefício dos outros é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança. Então, ele estava sendo condenado pela avareza dele. Porque não é só o bem material que a gente deve compartilhar. A gente também deve compartilhar bens morais, bens intelectuais. E aí, quando a gente faz isso, a gente está trocando, né, as coisas materiais que usamos enquanto encarnados, estamos trocando por créditos espirituais. E quando a gente não faz isso, a gente, quando chega no mundo espiritual, chega no desespero e fica desesperado, como esses nossos irmãos que estão se apresentando aqui. Mas o parágrafo continua. Mas espera só um pouquinho. Aproveitando o que a Tereza falou, me veio aqui, agora a gente prepara aqui o estudo para conversar, né? Mas às vezes vem alguma coisa na hora. Sim, é culpa dos espíritos, a gente tem que falar. A culpa não é minha não, Tereza. Culpa dos espíritos. Eu sei que o tempo corre, mas a gente também não tem pressa, né? Não. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu ver aqui, peraí. Não, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos assim a mensagem dizendo a missão do homem inteligente na Terra. Como a Tereza disse o exemplo da avareza no livro Libertação, que o moço era tido como avaro, e eles estão certos. O problema deles não é estar certo, eles julgarem, né? Lá na colônia do Gregório. Eles estão certos no que eles estão falando, eles não erram, ele é avaro. O problema é ele julgar, apontar o dedo pro erro, né? Condenar. E condenar ainda é possível, julgar e condenar. Aí é o que a gente faz, muitas vezes. É o que os obsessores fazem. É o que a gente faz também. E então, avaro. E aí tem a questão do homem inteligente na Terra. Então, no Evangelho está assim: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos que sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio que pudesses desenvolver a vossa inteligência, olha o que ele vai dizer, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, a missão, a inteligência é um patrimônio que o homem, que a pessoa adquiriu, foi esforço dele, mas não foi sozinho. Sem os bons espíritos, sem Jesus e sem Deus, nós não fazemos absolutamente nada. Então, é isso que ele está dizendo aqui. A missão de qualquer patrimônio que eu tenha é dividir com o outro. E o conhecimento, como a Tereza leu, é a inteligência. E isso, o maior exemplo foi quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é o ser mais perfeito que Deus já enviou à Terra. E ele veio não só falar o conhecimento, repartir, como vivenciar aquilo que ele disse, né? Maior exemplo que ele, por isso ele é o nosso modelo e guia. Então, o tempo também aqui trabalha muito, como nós dissemos. Estamos encerrando mais um programa com os comentários, lembrando sempre que não temos tanta pressa em terminar, mas sim em estudar e elucidar. Cada frase é importante, cada frase aqui é um ensinamento, não foi escrita por acaso. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Muita paz, Deus abençoe vossos lares, vossas vidas, fiquem com Ele. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.